Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? E hoje chegamos ao final do nosso ciclo, né? A nossa última aula, a nossa aulinha de farmacoepidemiologia. E gostaria de agradecer a você, querido aluno, que esteve aqui comigo durante esse período todo, certo? Um pouco distante devido à pandemia, mas presentes, né, via computador. Então, gente, na nossa última aula, a gente vai dar continuidade a, ao que a gente já vem estudando, né? No caso, a questão da farmacovigilância. E aí, na primeira aula sobre farmacovigilância, a gente viu um pouco da introdução da farmacovigilância, depois a gente viu a farmacovigilância e todas as suas questões, e hoje a gente vai ver uma questão muito importante dentro da farmacovigilância, que é a questão dos programas de notificação espontânea. Você já ouviu falar em alguma coisa sobre isso? Nunca? Então, hoje a gente vai conhecer quais são esses programas de notificação espontânea, tá bom? Então, vamos lá. Eu sei que a ansiedade é grande para se livrar de mim, mas não se preocupe, a gente ainda vai se ver pelos corredores ou salas de aulas da Unifra. Então, vamos embora. Então, gente, o propósito da farmacovigilância, como a gente já estudou, seria, né, trazer algumas atividades relativas à detecção, à avaliação, à compreensão e prevenção de efeitos adversos ou qualquer outros possíveis problemas relacionados aos medicamentos. Então, a gente tem os medicamentos e tudo que envolve a questão social, né, mediante a utilização desse medicamento, a farmacovigilância ela vai estar sempre observando. E aí, gente, recentemente aconteceu algo muito legal, muito bacana, né, dentro da farmacovigilância. Né? Ela pôde incluir alguns produtos que antes não estavam incluídos, como, por exemplo, os produtos fitoterápicos, né? Todo mundo sabe que produtos fitoterápicos são medicamentos à base de plantas, certo? Os medicamentos tradicionais e complementares, os homeopáticos, tá? Os produtos biológicos, os produtos para a saúde e também as vacinas. Todos esses, pessoal, eles não estavam incluídos, certo? Dentro dos critérios da farmacovigilância, mas daí, a partir de então, começou-se a observá-los também. Por quê? Porque o uso, né, contínuo desses produtos acaba fazendo com que a Anvisa ela cresça, né, digamos assim, o olho para que aquele uso não seja um uso inadequado. E aí entra você, futuro farmacêutico, né, para ajudar a Anvisa nesse sentido. Então, gente, lembrando, não deixem de orientar, não deixem de avaliar, não deixem de compreender a situação e trazer a prevenção para aquele paciente, certo? Não caia na besteira de, eu vou ser farmacêutico, eu não vou fazer aquilo que eu estudei. Não, você tem e deve fazer porque é a sua função, certo? Então, quando se tratar de medicamento, o farmacêutico ele é o profissional mais adequado, digamos assim, para estar ali frente, junto com aquele paciente, explicando, orientando e prevenindo que aquele paciente ele não venha ter nenhuma reação adversa àquele medicamento que ele está fazendo uso. Então, gente, o propósito da farmacologia é esse, trazer todas essas coisas que envolvem o medicamento, tá bom? E aí, gente, outros fatores também que é muito avaliado dentro da farmacovigilância, não só aqueles que a gente viu na aula passada, mas também esses. E quais são eles, professor? Então, medicamentos com baixa qualidade, a gente analisa, certo? Quando eu digo eu digo o grupo, né, em si, tanto médico como farmacêutico, que está ali no dia a dia notificando, certo? A questão dos erros de medicação, que a gente também já viu em aula, notificação por perda de eficácia, uso de medicamentos para indicações não aprovadas e para as quais não há base científica adequada. Então, aquele medicamento que é utilizado para tal doença, às vezes a gente não tem comprovação científica. E aí, gente, esses produtos, esses medicamentos, a gente encontra muito produto fitoterápico, né? E tal planta, ela faz, sei lá, um efeito
antipertensivo. Será que realmente aquela planta ela traz esse benefício para o paciente? Né? Uma planta que você nunca viu na vida, uma planta que você nunca viu falar, uma planta que a Anvisa nunca viu nos seus documentos. Então, o que acontece? Isso acontece muito. Por isso é importante a pesquisa científica. Por isso é importante o investimento em pesquisas científicas dentro das universidades. Porque é através dessas pesquisas que a gente vai comprovar se aquela planta, né, lá vai eu entrando aqui em farmacognósia, mas aquela planta, ela possui, né, aquele efeito ou não, né, digamos assim, certo? E aí, gente, outro ponto interessante são as notificações de casos de intoxicação aguda e crônica, né, a avaliação da mortalidade relacionada a medicamentos, o uso e o abuso indevido desses medicamentos, tá? Bem como as interações medicamentosas adversas com substâncias químicas ou os outros medicamentos e alimentos. Então, todos esses fatores, pessoal, a gente começa a avaliar, a gente começa, né, a notificar caso tenha algo errado com todos esses fatores. Tá? Então, não pense que é um trabalho facinho, fulaninho chegou com um efeito colateral tal medicamento. Mas será que realmente, né, tem aquele efeito ou tem outros efeitos por trás? Então, a gente precisa sempre estar de olho. Certo, farmacêuticos? Certo. Então, vamos embora. Vocês estão felizes, né? Pela última aula. Eu sei, vocês estão aí rindo. Mas vamos embora que nos próximos períodos a gente vai se encontrar, se Deus quiser. E aí, pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês. De onde surgem as notificações? O que bexiga é notificação mesmo? De onde surge? Exatamente. Notificação, gente, é o ato, né, de notificar. É avisar. Avisar quem? Avisar o órgão maior, que no caso seria a Anvisa. Então, essas notificações, elas vão surgir de vários lugares, certo? E aí, gente, dentro desses vários lugares, vai existir várias informações. E aí, essas informações, elas vão trazer, né, dados sobre os efeitos indesejados associados ao uso dos medicamentos, podendo proceder a partir das seguintes fontes: notificação espontânea de casos individuais de suspeita de reações adversas por parte do profissional de saúde. Então, todos os profissionais de saúde, médico, enfermeiro, farmacêutico, que têm contato com o paciente, eles podem notificar a Anvisa através de suspeitas de reações adversas. O dipirona que o paciente fulano de tal está dando certas reações nele. Posso notificar? Pode notificar. E aí a Anvisa ela vai avaliar se outras fontes, né, de outros locais do país também trouxeram essa informação. E aí eles começam a fazer algumas pesquisas, certo? Outro ponto também é os estudos de pós-comercialização. Lembra dos estudos de pós-comercialização? Qual é a fase? Exatamente, fase 5. Então, gente, dentro dos estudos de pós-comercialização, eles vão incluir os estudos de farmacoepidemiologia. Então, tudo que a gente estudou hoje, né, até agora, até o momento, até essa 14ª aula, está envolvido, né, nesses estudos pós-comercialização. Por quê? Porque eles vão avaliar os estudos de utilização de medicamentos, né, vai avaliar as reações adversas aos medicamentos, vai avaliar aquilo que a gente estudou até agora. Então, veja como tudo faz sentido, né, na última aula, veja como tudo está interligado, certo? Então, gente, a gente também vai trazer as bases de dados sanitárias informatizadas, certo? Publicações na literatura médica. Então, as publicações na literatura médica, ela é importante. Por quê? Porque ela vai trazer atualizações sobre aquele medicamento, ou aquela substância, ou aquela doença. Então, a gente tem que sempre estar de olho nisso aí, tá certo? Outras fontes de informação, né, como as relativas ao uso incorreto e o abuso de medicamentos, que podem percutir sobre a avaliação dos benefícios, dos riscos e dos medicamentos. Outras autoridades sanitárias e órgãos sanitários internacionais. Então, não pense que é só no Brasil, né? Outros países também, eles possuem seus centros de notificação e assim segue a informação mundialmente, internacionalmente. Então,
se um dipirona ou paracetamol ou sei lá, um ibuprofeno der problema aqui, não se preocupe, o resto do mundo vai saber. Por quê? Porque as notificações elas são compartilhadas. Então veja a preocupação, né, em trazer o benefício à humanidade, certo? De forma a nível mundial, tá certo? Tranquilo até aqui? Espero que sim, vamos dar continuidade. Estou muito ansioso, nossa última aula, estou muito feliz. E hoje é um dia especial, né? Um dia que a gente está finalizando um ciclo. E é isso aí, vamos embora. E aí, gente, quais são os métodos, né, que a farmacovigilância, dentro das notificações espontâneas, elas adotam, né? Elas são orientadas a resolver dois tipos de questão, certo? E essas questões, elas se tornam complementares. A primeira, né, ela vai dispor de um sistema que alerta e facilita a detecção rápida das rãs, certo? Não detectadas durante os ensaios clínicos de pré-comercialização. Então, o que é que acontece? Meu medicamento está sendo produzido, sintetizado, testado, e aí acontece uma rã durante aqueles ensaios. E essa rã, ela não é notificada, ela não é vista, ela não é observada. Passa direto. Isso acontece, não se preocupe. Então, gente, a farmacovigilância, ela precisa, né? Ela dispõe desse sistema. Por quê? Para a gente fazer reparos. Se na fase pré-comercialização deu um erro, né? Então a gente precisa reparar aquele erro. Para quê? Para que quando for passar para pós-comercialização, para a fase de pós-comercialização, que é a fase 5, não venha atingir um número maior de pessoas. E assim a gente evita o óbito, a gente evita um problema mais sério, certo? E aí, do outro lado, né, vai também estabelecer métodos que sejam capazes de confirmar a relação casual de uma RAM, assim como de sua probabilidade de surgimento, ou a condição de quantificação de risco. Então, veja que os dois métodos, eles se complementam, né? Um vai observar a fase pré-comercialização e o outro vai estabelecer se aquela reação dada na pré-comercialização ela tem probabilidade de surgimento na pós-comercialização, certo? Então, elas trabalham sempre em conjunto. E aí, gente, a gente vai falar agora um pouquinho sobre notificação espontânea, o que seria a notificação espontânea, né? Essa notificação espontânea, ela é o método mais utilizado, né? É o método de farmacovigilância baseado na comunicação recolhida e avaliação de notificações de suspeitas de RAM. Então, gente, esse método é o mais utilizado no mundo todo. Todo mundo utiliza esse método. E aí, gente, esse método ele vai permitir que os profissionais de saúde comuniquem as suspeitas aos centros responsáveis mediante um formulário impresso ou eletrônico, tá? Mas geralmente a gente utiliza mais formulários impressos, certo? E aí, a partir desse formulário impresso, que a Anvisa ela recolhe essa informação mínima para que o Centro Coordenador Nacional possa estabelecer a possível relação entre o medicamento e o efeito indesejado. Então, é aquela coisa, eu tenho uma notificação no sul do país, e aí norte, nordeste, centro-oeste vai surgindo notificações do mesmo medicamento. E aí a Anvisa vai dizer, gente, peraí, vamos ver o que é que está acontecendo. Então, começa-se um trabalho de investigação realmente para saber se aquele medicamento tem relação com aquele efeito indesejado. E aí eles vão olhar toda a literatura do medicamento, vão olhar todo o registro, e aí é muito trabalho pela frente para descobrir se realmente tem essa coligação. Tudo bem? Vamos embora. E aí, gente, o que é que a gente notifica, né? O que é que a gente pensa, assim, ai, deu reação, o que é que eu vou notificar, né? Quando os medicamentos eles são novos, é importante notificar todas as reações suspeitas, mesmo as consideradas não graves. Os medicamentos novos são aqueles que estão no mercado até 5 anos após o seu registro no Ministério da Saúde. Então, gente, todo medicamento que é novo, ele tem uma certa faixa de perigo aí de dar algumas reações adversas. E aí a gente tem que sempre ficar de olho. Então, qualquer coisinha que surgir em relação ao medicamento novo, a gente notifica, certo? Já no caso dos medicamentos estabelecidos ou bem conhecidos,
notificar todas as suspeitas de rãs graves e inesperadas ou incomuns. A gente já conhece por conta dos testes, mas se surgir alguma outra, certo? A gente também notifica. Ah, mas o medicamento já é conhecido no mercado. Não importa, notifique, faça a sua parte, certo? E aí, gente, também vale notificar o aumento da frequência de determinada reação. Ah, se os pacientes chegam na farmácia reclamando que aquele medicamento dá sempre vertigem, tontura, então você tem que notificar que aquele medicamento está dando vertigem ou tontura. E aí você pode até olhar na bula para saber se essa vertigem ou tontura é um efeito adverso normal desse medicamento. Se não for, aí é que você tem a obrigação de notificar, certo? Outros tipos são as suspeitas de rãs associadas a interações do tipo medicamento-medicamento, exemplo, paciente polifarmácia, toma vários medicamentos, né? Será que aqueles medicamentos eles têm uma interação medicamentosa? Né? Será que aquela interação vai trazer um malefício ao paciente? Então, a gente tem que notificar essas reações. Outro tipo também que a gente pode notificar é medicamento-alimento. A gente não liga muito para essa interação, mas o alimento, pessoal, ele interfere muito no tratamento farmacológico de um paciente. Então, dependendo do que aquele paciente está comendo, né, vai ter aí sérios problemas. E aí a gente precisa sempre estar associando, tá? Medicamentos a suplementos alimentares, medicamentos e fitoterápicos, medicamentos de medicina alternativa. Então, todos esses fatores a gente precisa notificar, tá? Situações especiais também devem ser consideradas, né? Que é, no caso, o abuso de drogas e o uso de medicamentos na gravidez e durante a lactação. Então, o paciente, ele faz o abuso de drogas, você tem que notificar. Ó, o paciente está tomando medicamento, mas ele é usuário de droga, né? A paciente, ela está amamentando, mas ela faz os medicamentos, então isso pode trazer uma reação adversa, certo? E aí também a gente precisa, né, pensar de forma mais aberta, digamos assim, né? As RAMs, elas podem ser associadas, pessoal, à retirada de medicamentos do mercado. Quantos medicamentos não foram retirados do mercado devido a essas RAMs? Vários, inúmeros. Se eu pedir para vocês se é um que foi retirado, vocês vão me dizer vários. Então, gente, a gente sempre vai ter medicamentos que estão indo e voltando do mercado por conta de reação adversa a esses medicamentos, certo? Outro fator também são as ações decorrentes de superdosagem ou erro de medicação, né? A perda de eficácia ou desvio de qualidade do medicamento também são fundamentais para que esses medicamentos eles sejam, né, notificados e assim retirados do mercado. Porque não adianta aquele lote, aquele medicamento não está fazendo efeito. Se não fazer efeito em mim, não pode fazer efeito em você. Porque o problema não está na caixa, né, em si. O problema está no lote, o problema está no medicamento. E aí a gente precisa pesquisar para saber o que é, certo? Então, por isso que o controle de qualidade da indústria é importante para saber se aquele medicamento ele vai fazer efeito, ele vai ter qualidade, ele vai ter segurança e eficácia ao paciente. Então, veja, farmacoepidemiologia não é só os estudos chatos, como vocês falam. Não, envolve várias áreas da farmácia que a gente precisa estar sempre atento, certo? E aí, como é que a gente pode notificar essas RAMs? Né? Como vocês forem farmacêuticos, eu espero que vocês tenham essa oportunidade de pegar RAMs, né? Conseguir notificar direitinho. Por quê? Porque vocês vão lembrar de mim. E aí é uma satisfação, né? Tô brincando, pessoal. Vamos embora. Ninguém quer lembrar do professor na hora que está lá no mercado profissional, certo? Mas tranquilo, a gente está aqui para ajudar vocês a chegar lá. E aí, gente, a gente notifica essas reações adversas dos medicamentos através do formulário de notificação, que eu já falei, que ele pode ser manual ou online. E aí ele deve ser elaborado e fornecido pela agência reguladora. Então, a Anvisa ela já tem seus modelos próprios na sua página eletrônica. E aí, nessa página eletrônica, é possível a gente acessar o formulário de notificação de suspeita de reações adversas a medicamentos, certo? Então, esse aqui é o formulário online, onde você faz a sua notificação, certo? E qual é a origem da notificação?
E esse aqui é o mais utilizado, que é o formulário para notificação de suspeita de reação adversa impresso. Então, tem todas as informações. Eu cortei, dei uma cortadinha para ficar maior. E aí, se vocês quiserem, né, entrar no site da Anvisa para dar uma olhadinha melhor, fiquem à vontade. Então, nessa folha aqui, pessoal, tem todos os dados, nome do paciente, as questões do medicamento e tal. E aí você preenche e envia para a Vigilância Sanitária. E aí, gente, esses formulários eles vão variar de país para país, mas todos eles têm que ter pelo menos 4 itens em comum, certo? Então, não pense que é diferente, mas tem itens que é igual. Então, o que é que precisa ter, né, nesses formulários? Informações sobre o paciente, o evento adverso ou problema com o produto, né, os medicamentos suspeitos e o nome do notificador. Isso é o básico para se ter nesses formulários, tá? E aí, quem é que vai notificar? Né? Quem é que vai notificar isso? Quem notifica são hospitais, universidades, profissionais de saúde, os próprios pacientes com a ajuda, né, dos profissionais de saúde, eles podem notificar, tá? Os Centros Nacionais de Farmacovigilância e o Centro Internacional de Farmacovigilância, que ele monitora os dados enviados a nível nacional. Então, existe um centro internacional que pega todos os dados de todos os países e faz com que esses dados eles sejam expostos para todo mundo. Então, a gente tem a Anvisa, né? E a gente tem o PSALA, né? Lá, eu acho que fica nos Estados Unidos. E aí, gente, esse o PSALA divulga para todos os restos dos países aqueles dados, tá? E outros profissionais também que a gente deve levar em consideração é a mídia, né? A mídia em si, jornal, revista, quadros, internet, enfim, a mídia ela está aí para ajudar e também para atrapalhar. Mas em relação a medicamento, ela tem ajudado bastante nessa questão da notificação, certo? Grupos de defesas, né, em relação ao consumidor ou às pessoas idosas, enfim, vários grupos. E os advogados também, que eles têm essa grande ajuda, eles dão essa grande ajuda, né? Em relação à mediação das leis. Então, esses profissionais eles também devem ser considerados como notificadores. E aí, gente, aqui está o esquema, basicamente, de como é que notifica, né? A gente tem a suspeita de reação adversa, veja que é uma história, né? A gente faz a descrição da suspeita, tá? Depois a gente faz a notificação da suspeita ao núcleo de farmacovigilância. Aí o núcleo de farmacovigilância ela recebe esses dados, tá? Entra em contato com o notificador para mais informações dos pacientes, né? E aí eles entram em debate com os grupos técnicos da Anvisa. Vocês sabem, vocês já estudaram ou vão estudar ainda sobre os grupos técnicos da Anvisa. Cada setor tem um grupo técnico. E aí vão voltar novamente a falar com o notificador e aí vai trazer depois disso a conclusão da análise de casualidade. O que é que aconteceu com aquele medicamento, né? E aí traz a informação e faz a publicação sobre aquela reação adversa daquele medicamento. Então veja que é um ciclo. Ah, professor, demora muito tempo? Depende. Depende do medicamento, depende do número de notificações, depende bastante da demanda. Lembrando que a Anvisa, a farmacovigilância da Anvisa, ela é, né, mínima comparado com um país bem grandão. Então, gente, é um teste de paciência, mas a gente faz a parte da gente, né? E aí eles lá fazem a deles. E aqui, gente, é outro esquema, tá? Em relação à questão do fluxo de informações, só que aqui é a nível internacional. Então, ocorre o mesmo ciclo, tá? Só que a Anvisa, o que é que acontece? Ela manda para o Uppsala lá nos Estados Unidos, tá? Então, é a mesma coisa, só muda o endereço, né, de informação. E aí, gente, a gente encerra a nossa aula por aqui. Foi uma aula curtinha, foi uma aula massa. Espero que você tenha gostado. Espero também que você fique bem. Vou morrer de saudades, tá?
Um beijo no coração de vocês. Até o próximo período. Se Deus quiser, pelos corredores. Não sei como é que vai estar a situação, né? Mas espero que vai dar tudo certo, viu? Muito obrigado pela sua companhia nesse período. Espero que vocês tenham gostado de farmacopidemiologia e qualquer coisa é só me procurar, estou à disposição. Um cheiro no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.